estragaram a melhor técnica de Dragon Ball, e eu posso provar isso para você. Se tem uma técnica que entrou em Dragon Ball de forma absurda, praticamente divina, essa técnica foi o Hakai, criada como um poder supremo e divino, sendo usada por ninguém mais ninguém menos do que Bills, o deus da destruição. O Hakai foi apresentado como uma técnica possível de apagar qualquer coisa da existência, não importasse o que fosse, até a alma. Não importava o tipo de vida, o tipo de existência, era apagado na hora. O Hakai era capaz de eliminar tudo, porque não era só morte, era o fim da existência de qualquer forma. E isso que tornava essa técnica tão monstruosa e tão absurda. Mas se eu te disser que a técnica mais poderosa de Dragon Ball foi totalmente nerfada, e aliás, se você não me conhece, eu sou Toninho Macedo, e hoje iremos falar sobre essa grande técnica que perdeu a sua importância de forma vergonhosa na série. A própria origem do Hakai era simples e assustadora. Não importava sua força, não importava sua regeneração. Se você fosse tocado pelo Hakai, você era apagado da existência, simples assim. E o anime sempre deixou isso muito claro no começo. É o Hakai. Hã? Mas o poder do Hakai não é... Isso mesmo. É um poder que só os deuses da destruição possuem. E durante o torneio do poder, vimos a energia sendo usada e conseguindo apagar partes da arena como se não fosse nada, mesmo sendo o material mais duro do universo. E na saga do Goku Black, vimos os Zamasu sendo apagados da existência de forma rápida. Hakai. Por que, Zamasu? E não teve discurso, não teve regeneração, não teve o último discurso. Foi apagado totalmente sem ter nenhuma chance. Ali o recado era direto. Hakai não é explosão. Hakai é sentença divina. Mas depois as coisas começaram a mudar do nada. Como na situação do Freeza, que conseguiu parar o Hakai não uma vez, mas 2 vezes. E aí começamos a ver o conceito de destruição definitiva rachar. A técnica que ignorava o conceito de resistência começou a ser resistida. Depois começou a aparecer conceitos que tinham níveis de Hakai, que na minha opinião só enfraqueceu a técnica. E que na minha opinião foi aonde começou a incoerência dessa técnica. Porque se o Hakai apaga a resistência, independe da quantidade de energia ou de força, ele vai apagar. E como pode ter níveis de força? Ou apaga ou não apaga. É simples assim. Mas a partir daí a técnica começou a ser tratada como se fosse uma explosão comum, que se tivesse um bom treinamento, qualquer um poderia executar, sendo divino ou não. Como se fosse só mais uma nova técnica, mas nada tão especial, tão exclusivo assim dos deuses. Mas na batalha do Vegeta contra o Granorá, o Vegeta fala que essa técnica destrói tudo. E quando o Vegeta lança o Hakai, que na minha opinião o Vegeta não era nem para estar usando essa técnica, mas quando ele usa contra o Granorá simplesmente vence usando uma bola de energia bem maior. E na minha opinião isso é incoerência total, já que na série mostrou muitas vezes o próprio Bills usando uma pequena faísquinha do poder e destruía planetas e energias bem maiores. E na minha opinião não faz sentido nenhum, independentemente de qual seja o tamanho da energia. E na batalha contra o Gás, a ideia muda novamente, porque diz que o Hakai é capaz de destruir um ser humano qualquer, ou um mortal qualquer. Mas eu lhe pergunto, as outras técnicas já não faziam isso? Assim como aconteceu muitas vezes, inclusive na saga do Freeza, em que o Kuririn foi destruído totalmente, e em muitas outras cenas que aparece isso. Então isso se torna totalmente incoerente.
Então, mais uma vez, para mim, essa ideia não faz sentido nenhum. E então vem a pergunta, o que faz o Hakai ser tão especial? Já que o Vegeta afirma pro Gás que a técnica do Hakai consegue destruir um humano comum, sendo que as outras técnicas já faziam isso. Bastava ter bastante energia e jogar na pessoa que destruía tudo. E um dos maiores momentos da queda dessa técnica é quando Goku recebe um Hakai de frente e ele com as mãos nuas consegue rebater a técnica como se fosse uma técnica comum. E a técnica no começo, que era sinônimo de destruição, que não tinha como enfrentar aquilo, hoje se tornou uma técnica banal, que basta você treinar muito que você consegue os mesmos resultados. Assim se tornando só mais uma técnica forte das várias técnicas que tem no universo de Dragon Ball. E agora eu quero a sua opinião do que fizeram com Hakai. Você acha que foi certo todo mundo agora conseguir fazer, ou foi um erro total, que era bom antes, que era só uma técnica exclusiva dos deuses da destruição? Deixa aqui nos comentários, é muito importante. E não deixe de assistir esse vídeo explicando por que Bills, o deus da destruição, não pode ser derrotado em Dragon Ball. E esse outro vídeo aqui explicando por que a saga de Moro pode ser a melhor de todas, trazendo conceitos que há muito tempo tinham sido esquecidos na fase clássica. Se inscreva no canal e até a próxima.